Saudade de ti. Deixa eu colocar aqui. Ok, estamos gravando. Primeiramente, eu queria, né, dar boa noite a vocês. Muitos aqui já me conhecem, já são meus alunos, né? Outros que vão assistir, ou que vão chegar, ou que vão assistir essa live, não me conhecem, né? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Suelen, vou apresentar aí um pouco, tanto do trabalho, quanto do edital de contagem, para os alunos que estão pedindo, né? Professora, faz uma live explicando como que vai ser, são ansiosos para o início do curso. Então, a gente vai explicar um pouco desse processo, desse caminho, como que a gente está pretendendo se organizar. Hoje, alguns professores vão estar aqui falando junto comigo, então eu vou falar um pouquinho, a gente vai ter outros professores falando também. A professora Natália vem depois de mim falar um pouquinho sobre o edital da psicologia. Em seguida, vem a professora Laura falar um pouquinho sobre a parte da nutrição, né? E aí, hoje, a gente vai fazer esse evento. Amanhã, a gente tem um evento agendado também, e aí eu vou atualizar esse evento para vocês lá no nosso grupo, né? E aí, a gente vai conversando. Vou colocar aqui os nossos slides. O que acontece? O concurso de contagem, deixa eu ver esse slide aqui, isso. Ele nos pegou aí, né, em cima, na verdade, bem no final da preparação do concurso de Belo Horizonte. E aí, o nosso time de professores está todo envolvido nesse processo. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é do nosso time, né? Então, eu coloquei aí na capa do nosso curso, a gente tem um time consolidado de professores, né, que já vem trabalhando com concurso público há muitos anos. Eu vou falar um pouquinho de mim, né, que sou a coordenadora, que sou a criadora do curso, mas também os professores vão aparecer aqui, os que conseguirem vir vão se apresentar, e a gente também vai marcar outros momentos dessa semana de preparação. Tá? Para quê? Para que vocês conheçam o que vocês estão pretendendo comprar, né? Para que vocês conheçam as pessoas que vocês estão pretendendo confiar aí esses sonhos de aprovação no concurso. Eu, particularmente, trabalho com concurso, né, há 17 anos, muito tempo aí nessa saga de concurso, e graças a Deus com excelentes resultados dos alunos, com muitas e muitas e muitas aprovações, né? Eu falo que eu estou ficando meio velha, já que onde eu entro, onde eu ando, alguém fala, professora, me para no supermercado, no clube, onde eu vou, você também é professora, eu fiz aula com você. E isso é muito gratificante, né? Assim, eu, particularmente, tenho um prazer enorme em lecionar em cursos preparatórios. Eu, né, sou professora também de saúde pública, ministro em cursos de graduação, já dei aula para todas as profissões que vocês imaginarem, nutrição, odontologia, enfermagem, né, assistência social também, já ministrei algumas matérias, medicina, então sou professora de graduação, mas, assim, a minha grande paixão são os cursos preparatórios, porque você tem ali uma junção de pessoas que querem, que sabem o que querem e que estão ali investindo no seu sonho. Isso faz com que os alunos sejam muito mais participativos e isso faz com que também a gente fique motivado, né? Porque o professor, quando vê que o aluno quer, ele se motiva a ensinar. Então, essa é a parte da minha vida, de várias coisas que eu faço, que eu amo muito, que é a preparação para concurso, tá? E a gente vê que a gente tem um time consistente, né? Então, eu tenho professoras aqui, não está a foto de todos aqui, né? Ficou faltando algumas fotos, mas aqui a gente tem o time de professores da nutrição, tem a Rayane, a Natália, a Cris, a Laura, né? Essas meninas já estão comigo, a Maria Góes, já estão comigo há muitos anos, né? A gente já preparou o pessoal para FEMIG, para Ibirité, para Belo Horizonte, do último concurso de Belo Horizonte, nesse concurso agora de Belo Horizonte. Então, já temos a experiência no mercado, né, de conduzir, da metodologia a ser aplicada, da forma de ensino. Eu tenho time de professores da enfermagem, né, que estão aí também concluindo comigo a preparação de Belo Horizonte. Então, a gente tem a Clarissa, que já é concursada também há muitos anos, que é enfermeira. Nós temos a Marjane, que é experiente, especialista em urgência e emergência, também enfermeira. Nós temos a professora Aline, que é professora também em universidades, graduações, tem experiência também em cursos preparatórios para concurso, também enfermeira. Elas são as professoras que conduzem o curso de técnico de enfermagem e o curso de enfermagem. O professor Gustavo, ele é farmacêutico e ele contribui na parte de farmacologia, né, dos cursos de enfermagem. Em Belo Horizonte também ele ministrou aulas para técnicos de enfermagem, que não vai ter em contagem.
e nós estamos vendo e estudando para ver se a gente consegue abrir o específico de farmácia e também o específico da questão da vigilância, né? Mas ainda não é algo 100% fechado, porque isso demanda ali toda uma organização com o time de professores. Essa é a professora Natália, que coordena aí a organização dos cursos de psicologia, né? E ela vai estar daqui a pouco aqui falando com vocês, é uma profissional maravilhosa em todos os sentidos, também finalizou com a gente agora o curso preparatório para Belo Horizonte e vai estar conduzindo os cursos de psicologia e preparação para contagem, né? A gente tem aqui a professora Cássia, que é perfeita. Eu acabei de mandar para vocês lá um vídeo dela, que ela tem canal do YouTube, né? Então ela faz parte dos pedagógicos, que é um projeto, e ela falou sobre essa banca, a banca da prova de vocês, que é o Instituto Access. Então é legal já assistir para poder já ir conhecendo como que são as questões desse instituto em relação a português. Tá faltando aqui a foto do nosso professor de informática, que em breve também eu já envio para vocês, vídeos e tudo mais, mas nós temos um time robusto, e assim, 85%, 90%, não, 95% dos nossos professores são concursados, são pessoas que já estiveram no lugar de vocês, então que sabem muito bem, né, organizar, que sabem como que é esse processo de estudo. Muitos são concursados em vários concursos, já foram aprovados em mais de um concurso, então eles sabem, além do conteúdo técnico, porque são formados nesse conteúdo, eles sabem como que as estratégias necessárias para serem aprovados, e isso é um diferencial do nosso curso, né? Porque as pessoas falarem que dão aula para concurso, qualquer pessoa dá aula para concurso, né? A questão é uma aula assertiva, uma aula que de fato vai atingir o objetivo da preparação de vocês, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho as carinhas, mas ao longo dessas semanas, então a gente tem hoje, amanhã tá pré-confirmado, né? Coloquei lá para vocês, alguns professores estão ali para me falar, porque a agenda deles é super cheia, e como a gente está na semana anterior a Belo Horizonte, todos estão aí com agendas, preparando alunos para Belo Horizonte. Nossas turmas, graças a Deus, ficaram muito cheias, os professores estão dando muitas aulas, então a gente está nesse processo, mas quando a gente também mergulhar em Contagem, nós vamos mergulhar 100%, assim como mergulhamos em Belo Horizonte, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Suelen, né? Eu sou professora de saúde pública. Eu sei que muitos alunos falaram assim, professora, esse horário é ruim, faz mais tarde, mas eu estou preparando alunos para Belo Horizonte, então eu vou encerrar a live, vou deixar vocês com os outros professores e vou para a minha aula, porque eu estou dando o curso de exercício para Belo Horizonte essa semana, preparando exercícios, treinando questões com eles, para que eles consigam gabaritar, né, a parte de saúde pública de Belo Horizonte. Por isso eu precisei fazer a live mais cedo, mas eu estou gravando justamente por isso, porque muitos mandaram justificativa, e eu sei que as pessoas chegam em casa às 7, 7h30, então não tem problema nenhum, depois o pessoal assiste a live. Mas é só para vocês terem informações sobre o concurso, porque senão também a gente, né, vocês ficam ansiosos, achando que não vai ter e tal. Eu falei, não, vamos fazer uma live, deixa gravado, para poder organizar o processo, tá? Então, eu sou Suelen, sou uma grande apaixonada pelo SUS, né? Desde a minha formação, me formei em 2008 na UFMG, minha formação é nutricionista, né? Mas hoje eu me considero uma sanitarista, eu discuto saúde pública, tenho mestrado e doutorado em saúde pública, em epidemiologia, né? Especializações em saúde pública, então, amo a nutrição, claro, né? Tenho vários trabalhos na nutrição, mas hoje em dia eu sou muito mais voltada para a saúde pública, né? Sou servidora de Belo Horizonte desde 2008, né? Assim, como contrato, em 2011 eu fui aprovada em Belo Horizonte em primeiro lugar e fui servidora de contagem também. Eu passei no concurso de contagem, no último concurso que teve, e fiquei em contagem durante 4 anos, se eu não me engano. Eu assumi em 2014, eu lembro que eu tinha acabado de voltar de licença do meu filho, então eu assumi em 2014, e pedi exoneração de contagem. Mas, professora, por que você pediu exoneração? Porque eu já era concursada 40 horas em Belo Horizonte, que era próximo da minha casa. Eu trabalho a 5 minutos da minha casa, né? Dá até para ir caminhando, se eu quisesse. E eu estava ali, né, ganhando o meu primeiro filho, depois eu ganhei a minha segunda filha, e aí eu queria ficar mais perto de casa e com uma carga horária mais compatível, então eu pedi exoneração de contagem, porque contagem eram 20 minutos, Belo Horizonte, eram 20 minutos, eram 20 horas, Belo Horizonte era 40 horas, e eu fui fazer o doutorado também. Eu estava sentindo falta da pesquisa, porque eu também, né, faço pesquisa, sou pesquisadora. Eu falei, não, vou voltar para o doutorado,
e vou me exonerar de contagem. A gente dá uma pontinha, né, no coração, nossa, eu vou sair de um concurso, a gente dá o sangue para passar, né, e aí saí, mas foi a melhor decisão para mim, para os meus filhos, para minha família, mas, e agora, contagiando concurso só agora, eu fiz um concurso de contagem no último, que foi há muitos anos, né, acho que foi 2009, 2000, se eu não me engano, 2008, 2009, não lembro agora, eu vou olhar depois aqui o edital do último concurso, tem muitos anos, né, e aí eu me exonerei, mas estudei, passei em contagem, trabalhei no Hospital Municipal de Contagem, trabalhei na atenção primária de contagem, né, então tenho aí um pouco de conhecimento dessa rede de contagem também, tá? Bom, sou professora, né, de curso preparatório, como eu disse para vocês, desde 2009, é a minha grande paixão, e também leciono em curso de graduação. Sou mãe do Caio e da Lívia, né, que são duas crianças que, como eu disse, por causa delas, eu falei, não posso trabalhar 60 horas por semana e ainda fazer doutorado, né, eu tenho que fazer uma escolha, e escolhi sair de contagem na época. Então, eles guiam aí a minha vida e me ajudam, né, a ver aquilo que eu gosto, a ter compromisso com as pessoas, né, eu falo que a maternidade, ela ensina muito a gente, porque se eu preciso ensinar eles a terem caráter, contribuir com o mundo, eu preciso ser essa pessoa, né, então, eu falo que eles são a minha maior formação. Bom, já fui aprovada em vários processos seletivos, né? Eu citei Contagem, citei Belo Horizonte, mas também fui aprovada no de Betim, o último, né, sem ser esse do ano passado, concurso de 2011 que teve de Betim, também fui aprovada nos primeiros lugares. Cheguei a ir lá, pegar o papel para fazer os exames, para assumir, desistir, pelo mesmo motivo, pelos meus filhos, ficar perto de casa, então fiquei em Belo Horizonte. Todas as vezes meus amigos falam assim, eu tinha uma amiga que já trabalhava em Betim, mas lá é o melhor salário, o melhor plano de carreira, Contagem é o melhor salário. De fato, tem, né, essas questões, mas, no caso, eu escolhi ficar perto da minha família, eu amo trabalhar em Belo Horizonte também, né. Bom, sou criadora, né, desse movimento, o SUS é um poema, depois a gente vai conversar sobre isso, mas quando eu falo do SUS é um poema, é porque eu falo que aprender sobre o SUS, ensinar sobre o SUS não precisa ser penoso, não precisa ser difícil, né, pode ser algo, assim, acessível, se a gente quiser, né, a gente precisa entender o SUS de maneira que transforme a nossa mente, a nossa visão sobre o SUS, que a gente aprenda isso, assim, com alma e coração, né, ao invés de ficar gravando aquele tanto de lei chata, compreender a história, o porquê do SUS, vai ajudar a gente a gabaritar as questões, sem sofrimento, sem decoreba, né, e aí, como eu disse, já apoiei, assim, centenas de alunos nesse processo, e decidi criar o meu próprio curso preparatório, porque eu já dei aula em outros cursos, mas eu tenho uma característica, assim, que é muito de estar com os alunos, ser empático com os alunos, de colocar um pouco de mim no processo, né, e muitas vezes, quando você está em outras instituições, você não tem esse poder, né, da lógica, o poder do tom, da essência do que você faz. Eu falei, não, eu quero ter algo que seja minha cara, quero ter algo que eu possa conduzir, e aí, então, decidi criar, né, assim, o meu próprio curso, já tem aí 2 anos e meio que a gente está nesse processo e crescendo cada vez mais, mas já sou conhecida aí, né, há muito tempo, já dou aula há muito tempo com curso preparatório. Bom, e aí, toda vez que vem um novo concurso, a gente pensa assim, ai, senhor, né, lá vem a banca de contagem. Ou, às vezes é um concurso que estava todo mundo esperando, porque a Marília tinha falado já há um tempo, né, que ela teria concurso de contagem em breve. Mas na hora que sai o edital, o pessoal desespera, né, e eu sempre falo isso, falo, olha, a gente tem 2 opções. Ou a gente desespera e vê o lado negativo, ai, não tenho tempo, ai, não estava esperando, ai, podia ser esse ano que vem, podia ser daqui 2 meses, podia ser mês passado, né? Ai, não vai dar tempo, e fica aquele desespero, né? Aluno, geralmente, concurso da saúde é mais desesperado, o pessoal é mais ansioso, né? Ou a gente vai ficar de boa, vai respirar, vai encher de confiança, vai estudar de verdade, acreditar e ir lá conquistar a nossa vaga, né? Que não é nada impossível, isso não é só para um ou outro, né? Isso é para todo mundo que deseja e que está envolvido aí nesse processo, tá bom? E como que a gente vai organizar para estudar para esse concurso? Primeira coisa é conhecer o edital, que eu vou passar um pouquinho dele com vocês agora, né? Mas eu vou terminar de passar sobre a banca, né? Provavelmente amanhã. A gente tem que conhecer esse edital. Depois, a gente tem que ter um cronograma de estudos, né? Um cronograma de estudos para estudar aquilo que é geral, ou seja, português, informática, né? Que vai cair nesse concurso,
a parte de legislação, de conhecimentos gerais, e eu tenho que ter um tempo para estudar também a parte específica. Então, agora, vocês estão no momento ideal, que eu disse a muitos alunos, todas as vezes começam um curso, começa um movimento para um curso, eles saem um edital, eu falo, gente, se organizem, nós temos muito tempo, parece até dezembro, mas dezembro está aí. Né? Daqui a pouco dezembro chega, e se a gente não organizar, daí a pouco a gente está em novembro e o povo desesperado, o que eu faço, pelo amor de Deus, me ajuda? Então vamos tentar evitar esse desespero final, né? E organizar a nossa vida, e cada um tem uma rotina, né? Eu tenho só 2 noites livres na semana, ok, então faça essas 2 noites livres, mais um dia do final de semana, estude constantemente, independente do horário que você tem, mas tenha esse padrão de estudo para você chegar lá, ok, né? Faça a leitura prévia das leis, do material, antes das aulas, né? Faça resumo dos pontos principais, assista às aulas, treine questões, né? Ao longo desse processo, e aí depois, no final, a gente vai ficar de boa, só para revisar os nossos resumos, resolver mais questões, e aí a gente consegue fazer uma preparação assertiva. Mas a gente sabe que o profissional da saúde trabalha muito, né? Muitas vezes até 2, 3 vezes, 2, 3 empregos, e a gente não tem tanto carga horária disponível para estudo, ou para fazer essa leitura de todo o documento, fazer esse resumo de tudo, e por isso que a gente tem os cursos preparatórios, porque eles norteiam, né? Eles apoiam os alunos em todas essas fases. Então, a gente vai falar do conteúdo específico, conteúdo geral, com calma, a gente vai ofertar listas de exercícios a cada conteúdo que for ministrado, a gente vai fazer treinos de questões, cursos de exercícios, a gente vai apoiar vocês nessa parte que às vezes você não tem tempo. Então, o curso preparatório ele ajuda demais. É claro que hoje em dia tem tudo vendendo no Instagram, né? Tem esse pessoal que vende assim, como é que eles falam? Eles falam assim, vou te vender um curso de memorização, não, para estudar para concurso tem esse passo mágico, eu vou te ensinar uma metodologia, não existe nada disso, gente, isso é tudo balela. Concurso é estudar, você tem que saber a matéria e saber fazer a questão. E aí, esse saber a matéria, se você tiver alguém para te ajudar, é óbvio que é muito mais fácil você ter que fazer tudo sozinho, pegar os livros sozinho, aqueles calhamaços de cada profissão sozinho. Mas, claro, que se for um curso de qualidade, pessoas comprometidas, né, para poder fazer isso, porque muitos cursinhos, por exemplo, se entrar nessas grandes plataformas aí, já prontas, eles pegam as mesmas aulas e montam cursos para todos os concursos do planeta Terra. E a gente não, a gente monta cursos específicos para cada edital. Então, as aulas mudam, o conteúdo muda, as questões mudam para cada edital que a gente pega, o que é um diferencial. Só que isso também não é a solução total, né? O cursinho ajuda, mas ele não estuda por você. Então, não isenta o aluno de fazer a sua parte, né? Fica aparecendo até o artigo 196 da Constituição, que fala que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Aí fica parecendo assim, nossa, pronto, agora o Estado vai resolver a saúde do mundo. Aí logo depois vem a Lei 8080 e fala, mas não exclui, né, o dever das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Estudar para concurso é mais ou menos isso, assim. A gente tem o dever, o curso preparatório, ele tem o dever de cumprir com os compromissos, de dar as aulas, de ofertar materiais, mas não isenta a responsabilidade dos alunos aí de se envolver com esse processo, tá bom? Então, só para vocês poderem entender um pouco como que foi a saga de Belo Horizonte, tá? Que a gente vai construir uma saga semelhante, mas adaptada para Contagem. Então, em Belo Horizonte, na primeira fase, o edital saiu dia 29 de março, e a gente, no final de abril, né, começamos, então, um mês mais ou menos pós-edital, a gente começou os preparatórios, e aí a gente teve preparatórios que a gente chamou de combo, e preparatórios que a gente chamou de extensivo, porque o combo incluía várias coisas, e o extensivo era o conteúdo teórico, né? Apenas, para quem quisesse só o conteúdo teórico. E com isso nós abrimos 10 cursos, sendo um curso para todos os cargos, né? Então qualquer pessoa podia fazer, aquelas que a gente não ofertou curso específico podiam fazer, né? E a gente ofertou também cursos de técnico de enfermagem, de psicologia, de técnico de farmácia, de nutrição. Então foram 10 cursos desse processo preparatório. Depois, a gente ofertou 5 cursos, né, de exercícios. Depois que a gente viu toda a matéria extensa, a gente ofertou o curso de exercício. Professora, então quer dizer que só faz exercício no curso de exercício? Não. A gente, como que funciona? Os professores, eles montam as aulas,
vocês têm acesso aos slides das aulas, né? Eles mandam com uma certa antecedência, pelo menos uns 2 dias de antecedência, eles mandam os slides, às vezes mais dias, e aí eles mandam junto uma lista de exercícios daquele conteúdo daquele dia. Então, ao longo do conteúdo teórico, você vai ter acesso a exercícios, vai resolver exercícios ao longo dessas aulas. A gente coloca exercícios também nos slides, porque à medida que a gente vai explicando a matéria, a gente mostra como aquilo cai. Então, existe toda uma metodologia, né, para vocês conseguirem aprender. Mas tem um momento depois, quando acaba a matéria, que a gente vai só treinar questões. Então, em Belo Horizonte, a gente abriu 5 cursos específicos, né, 4 específicos, quer dizer, né, técnico, enfermagem, psicologia e nutrição, e um específico de exercício, que é inclusive esse que eu vou sair daqui a pouco para poder ministrar para os alunos, né, que está sendo essa semana toda até sexta-feira, tá? Esse aqui é o geral que eu estou ministrando, e a gente termina, então, agora nessa sexta. Esses outros todos terminaram em julho. Outra metodologia que a gente usou em Belo Horizonte foram as aulas presenciais. Hoje em dia é tudo online, né? Só um minutinho, gente. Espera aí, deixa eu abrir a porta aqui. Oi. Desculpa, esqueci de avisar meu menino que eu ia estar aqui. E aí, o que acontece? A gente pensa nisso, então a aula online ela é ótima, porque você faz a sua casa. Eu tenho alunos que assistem aula do ônibus, eu tenho alunos que assistem aula trabalhando, quando estão trabalhando lá, estão varrendo, estão fazendo as coisas, estão com fone no ouvido. Então, a aula online e ao vivo, porque as nossas aulas são ao vivo, né? Então, tem um horário que você vai estar lá, a gente vai estar lá de frente para vocês, carne e osso, né? Ralando ali, e vocês podem tirar dúvidas, interagir com os professores, né? Isso, a gente tem aula ao vivo, mas essas aulas ficam gravadas também, entendendo que a saúde tem essa peculiaridade do plantão, hoje eu não posso ir e tal, então a aula está lá gravada para assistir depois ou para revisar, se você quiser. Só que eu falei, não, vamos aproximar dos alunos, vamos criar momentos ali de incentivo, e a gente fez 3 aulas presenciais ao longo do curso, onde eu peguei toda a matéria de saúde pública, dividi em 3 partes e fizemos 3 aulas presenciais. Então, essa aula era uma aula presencial de repassar matérias, de fazer questões, de também dar dicas do processo de preparação. Então, foram aulas muito bacanas que a gente fez e que a gente pretende, né, refazer em Contagem, se a gente tiver, né, ali esse público, essa adesão. E no final, a gente fez as aulas revisionais, porque no final a gente quer revisar tudo que a gente viu para ficar tudo certinho. Então, a gente teve a aula revisional, que foi um intensivão de saúde pública, né, e legislação. Esse intensivão foi na semana passada, e depois do intensivão a gente está treinando exercício, que é o que eu estou dando essa semana de Belo Horizonte, e no dia 16 a gente vai fazer a imersão, que é um curso para a gente poder ver os pontos principais num dia só, vai ficar gravado para os alunos poderem, assim, não ter dúvidas do processo nenhum. Então, é só para vocês verem o processo que a gente usou em Belo Horizonte, nós usamos em Betim no ano passado e usaremos em Contagem, né, a maior parte desse processo. Então, é só para vocês entenderem um pouco como será. Bom, os cursos para Contagem, eles vão ser, então, começaram na última semana, né? A gente começa a vender na última semana de agosto. Mas já tem curso vendendo e eu já quero comprar isso, né? Não precisa desespero, como eu disse em Belo Horizonte, nós começamos o curso com o mês do edital. Nossos professores, como eu disse, a gente está envolvido em Belo Horizonte, a gente precisa de uma semana para respirar e nós vamos entrar com tudo em Contagem, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa expertise, né? E aí, a gente começa na última semana de agosto a vender e também as aulas começam na primeira semana de setembro. Até lá você pode organizar seu conteúdo específico, fazer seu cronograma de estudo, se organizar para assistir essas aulas, e eu te garanto que terminaremos o conteúdo todo antes de novembro, porque a gente tem tempo para isso, vocês ainda terão novembro para revisar, para participar dos cursos de revisão, dos cursos de exercício, dos cursos de imersão, a gente tem muito tempo ainda, né? A gente que é o curso que a gente já tem essas matérias aí resumidas, tá? Então,
Todo o conteúdo será ministrado, então, nos cursos completos nós teremos português, nós teremos informática, né, e o conteúdo específico dos cursos nós vamos abrir específico. Então, nós teremos 2 tipos de curso, nós teremos o combo, que é o curso onde você vai ver o teórico, está incluso o curso de exercício específico, está incluso a revisão, está incluso a imersão. Então, os alunos compraram um combo, que, claro, sai num valor muito menor que comprar esses cursos em separado, eles têm acesso a tudo isso, e depois, mais para frente, a gente lança o curso de exercício de saúde pública, de informática e português, tá? Que são essas áreas mais gerais, para aqueles alunos que não estão em cursos específicos e que também precisam ser contemplados com esse curso geral. Então, provavelmente essa é a nossa programação. A gente vai ter cursos para todos os cargos, que qualquer categoria pode fazer. Eu sou técnico de laboratório, beleza, você pode fazer esse curso. Eu sou cirurgião dentista, você pode fazer esse curso, né, porque ele vai ter português, informática e toda a matéria de saúde pública, que tem um peso grande na prova, né? E os cursos específicos completos, por hora, a gente vai ter o curso de enfermagem para enfermeiros, de técnicos de enfermagem, e eu repeti, era nutricionista e psicologia, tá? Mas nós estamos trabalhando aí para ver se a gente vai abrir mais algum. Por hora é isso, claro que mediante adesão, e quando acabar a live ou acabar minhas aulas, eu vou mandar para vocês links dos grupos específicos. Quem quiser participar, né, do curso de contagem, para a gente ter uma noção do público, até para a gente poder abrir esses cursos com tranquilidade, tá? Bom, a banca, vocês já sabem, é o Instituto Access, né? Ele é um instituto que também não tem uma tradição grande em cursos da saúde, tem algumas prefeituras, tem cursos de agente comunitário, tem um concurso ou outro aí da área da saúde, mas não tem, assim, né, uma tradição enorme. As questões não são difíceis, as questões da banca Access não são, né, são questões que dá para a gente levar numa boa, mas o que eu falo com os meus alunos é que toda banca tem que estudar, né? Não adianta. Eu prefiro estar pronta para fazer questão de qualquer banca do que ficar viajando assim, a banca tal, a banca X, isso daí pode até ser importante, a gente vai trabalhar assim com o máximo de questões da banca que a gente conseguir, mas como eu disse, não vão ter tantas questões assim, não é uma banca que tem tradição. Então, nesse caso, a gente acha questões semelhantes para poder de bancas com mais ou menos o mesmo perfil, para a gente poder colocar para vocês, mas vocês estarão aptos para fazer qualquer banca, né? Tem 2 etapas esse concurso, né? Então, a prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório, e a prova de títulos, que é de caráter classificatório para todos os cargos, né? E no caso de vagas, nós vamos aqui, então, consultar o nosso edital, tá? Deixa eu só achar aqui onde eu coloquei esse edital. Aqui. Só porque eu não ia ficar copiando todas as vagas lá. Mas só para vocês terem uma noção, depois vocês vão olhar com calma, a gente mandou no nosso grupo específico para o concurso, né? Um pouco o edital completo para vocês, o link, e aí só para a gente ter uma noção dos cargos, né, que vão ter lá, que vão ser contemplados, né? Vamos lá na tabelinha de cargos. Então, olha só. Em relação aos cargos que a gente tem vários, né, gente? Porque Contagem não faz concurso desde antes de 2010, né, se eu não me engano, 2011, sei lá, enfim, tem que olhar, eu vou olhar o último concurso, não é 2011 não, é antes, 2009, eu acho. Então, porque nós estamos em 2025, é óbvio que a expectativa é que chame muito, e a gente tem meios para cobrar para que chame, né, já que é uma prefeitura, e toda prefeitura, a prioridade é o cargo público, né, se que o cargo público seja investido com funcionários públicos. Então, Belo Horizonte, por exemplo, não fazia concurso há algum tempo, e no último concurso, ela chamou, assim, 300 pessoas, 200 pessoas, era só pensar que foi chamando, em BH. É claro que Contagem chama numa proporção um pouco menor que Belo Horizonte, mas eu acho que vai ser muito também nesse concurso, então vale muito a pena investir e fazer esse concurso. Então, a gente vai ter cargos aí, né, de tudo, ó, depois vocês dão uma olhada, vai ter biólogo, vai ter cirurgião dentista de várias especialidades, né, a gente vai ter para enfermeiro, eu estou falando da saúde, tá, gente? Tem outros cargos aqui também, para epidemiologista, vai ter para farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico de todas as especialidades, médico generalista, uma médica me perguntou hoje, vai ter,
médico da família, médico clínico geral, médico de todas as especialidades, né, angiologista, cardiologista, várias especialidades médicas, né, endócrino, emergencista vão ter também. A gente vai ter vagas para... Nossa, haja médico, né? Olha, custa passar dos médicos. A gente vai ter vaga para veterinário, para terapeuta ocupacional, para psicólogo, um número grande de vagas, né, gente? Nutricionista, e vai chamar certamente, eu posso chutar aí que no mínimo umas 4 vezes mais, no mínimo, acho que mais que isso, inclusive, com certeza vai chamar nesse concurso, tá? Então, tem o quadro de vagas, deem uma olhada no que tem. Tem o curso técnico também, né, de enfermagem, técnico de saúde bucal, laboratório. Então, nosso curso vai preparar para os técnicos também, tá bom? Bom, vai ter a taxa de inscrição é R$50 para o nível fundamental, né? Porque tem para o nível fundamental, R$70 para o nível médio técnico, R$100 para o nível superior, tá? Do concurso. Então, tá mais barato que o de Belo Horizonte. O de Belo Horizonte foi mais caro esses preços. As inscrições são do dia 7 de outubro a 6 de novembro. Já coloca aí na sua Google Agenda, porque, né, ninguém merece dar para o concurso e perder a data da prova, perder a data da inscrição. O pedido de isenção da taxa de inscrição vai ser do dia 7 a 9 de outubro, né, para aquelas pessoas que estão desempregadas, com hipossuficiência financeira, que podem justificar isso, então podem pedir isenção para poder fazer o concurso, e a prova vai ser no dia 14 de dezembro, então a gente vai fazer a prova, sair feliz da prova e curtir o fim do ano, né? Bom, vai ter vagas também para candidatos, né, com deficiência, 10% das vagas, e nesse caso prestar atenção, porque nesse caso, no ato da inscrição, a pessoa tem que mandar um e-mail com o laudo digitalizado que comprove a sua deficiência, né? Muitas vezes, muitos concursos é diferente, você faz a inscrição e só depois, né, que você passa aprovado, que você vai comprovar. Claro que também vai ter essa fase depois, mas tem que mandar um e-mail com o laudo médico digitalizado. E também vão ter vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas, né? 25%, então, das vagas que forem surgindo serão separadas para essa população. E também tem todo um trâmite lá que vai ser necessário para comprovar essas questões, tá? Conteúdo da prova, lá tem vários cargos, né? E o pessoal estava assim, tem isso, tem aquilo, mas para o cargo da saúde, os que a gente vai ministrar curso são os técnicos e também os de nível superior. Esse é o conteúdo, né? Então, vai cair língua portuguesa, 5 questões, informática básica, 5 questões, legislação do SUS são 10 questões de peso 2, então o SUS tem que fechar a prova, né, gente? O peso é 2, vale o dobro dos pontos, então tem que fechar. Vai ter conhecimentos específicos de Contagem, vai ter conhecimentos do município de Contagem, né, e não cita legislações de Contagem, e vai ter os conhecimentos específicos que vão ser aí 15 questões também de validade 2. Não é uma prova gigante, né, o número de questões dela é bem de boa, né, assim, não são muitas questões, mas isso não é tão positivo, porque às vezes é preferível você fazer uma prova de 60 questões, que se você errar o peso vai ser menor do que 40 questões, vai ser 40 questões, então a gente tem que preparar muito bem preparado para esse concurso, porque o número de questões ela é bem limitada, tá bom? Vai ter prova de manhã e de tarde, então prestar atenção, né? Depende da sua categoria, tá vendo? Tem assistente administrativo, cirurgião dentista, tem superior e técnico, assim, espalhados entre os horários, então tem provas que serão de manhã, tem provas que serão à tarde, tá? Então é bom a gente olhar aí qual que é o nosso horário para a gente não correr o risco de errar, dormir, né? Achar que é à tarde, errar de manhã até que vai, né? Ir lá de manhã e ser à tarde, tudo bem, mas o contrário não dá, tá? Depois da prova, a gente tem a prova de títulos, então tem uma tabelinha, né? Os cargos fundamentais, médios técnicos vão ter aí 2 pontos relacionados à experiência. Os cargos de nível superior também vão ter pontuação em relação à especialização, em relação à pós-graduação, em relação, né, tanto doutorado quanto mestrado, e também experiência, 2 pontos, somando o máximo de 7 pontos aí de títulos, e tem também títulos para aqueles cargos que exigem uma especialização, né, são aqueles cargos específicos, o cirurgião, dentista de tal categoria, e aí também tem uma pontuação para a formação desses profissionais, tá? É diferenciada. Bom, já terminando, né, um pouco disso aqui, porque as meninas têm que falar, e eu tenho que ir para a aula, e eu quero também que vocês deixem perguntas aí no chat, que eu vou responder, tá? Daqui a pouco.
E aí a gente vai ter língua portuguesa. Olha, eu colei, gente, colei errado aqui, me desculpa, eu vou corrigir, mas eu vou lá depois no edital mostrar para vocês. Mas a gente vai ter a língua portuguesa, esse aqui é a parte de informática que eu deixei aqui, copiei 2 vezes. Informática, não teremos professor de informática. As professoras de português não é por nada, não, ela é perfeita, né? Perguntem aos alunos que fizeram curso com a gente, a Cássia é muito boa. Conhecimento do município, e vai ter a parte de legislação, a parte de legislação de saúde pública está dominada, né? A gente vai arrasar, não tenho dúvidas que fecharemos essa prova, não está difícil, né? A parte de saúde pública, então é bem assim, já vou responder vocês, tá bom? E aí, a gente tem o cronograma também, lá no finalzinho do edital, né, de todas essas datas que a gente falou, quanto que o edital abriu, quanto que é a inscrição, é bom acompanhar esse cronograma, né, ele fala quanto que tem que mandar, as questões, né, de quem pede isenção, de quem vai entrar em vagas específicas, então é bom prestar atenção nisso, tá? Então, sempre é bom a gente entender e saber, e amanhã eu volto nesse mesmo horário, vou responder vocês antes, tá, de sair, para a gente poder pôr a mão na massa, para a gente entender como que é de fato essa banca. Então, eu preparei algumas questões para a gente poder fazer junto e entender a lógica dessa banca, mas essa parte nós veremos amanhã, tá? Porque eu vou deixar as outras professoras também darem o parecer dela em relação à banca em questões específicas, tá? Então, elas já falam hoje para vocês. Deixa eu só responder algumas coisas e reforçar o seguinte. Espera aí que eu vou voltar. Vou sair aqui da minha apresentação e vou responder vocês. Teve alguém que me perguntou do cargo técnico, né? Deixa eu mostrar aqui, antes de eu fechar essa parte. O cargo de nível fundamental são assistentes administrativos, auxiliar de saúde bucal, tá? Que tem de nível fundamental aqui, auxiliar de laboratório também. De nível técnico, a gente tem técnico de enfermagem, tá? Tanto 30 quanto 40 horas. A gente tem técnico em laboratório, a gente tem técnico em raio-x, técnico em saúde bucal, técnico em segurança do trabalho, tá? São esses técnicos que vão ter na prova de contagem. Nós teremos curso para o técnico de enfermagem, tá bom? E para os outros técnicos, a gente vai ter o curso geral, então vocês podem preparar com a gente também, tá? Lembrando, deixa eu voltar aqui para a tela com vocês, parando já minha apresentação. Lembrando que a gente, então, vai fazer, eu vou mandar o link dos cursos específicos para a gente poder falar assim, eu sou psicóloga, eu tenho interesse, aí você entra lá para a gente poder ver, eu sou nutricionista, tenho interesse, eu sou, entendeu? Porque aí a gente vai conseguir conversar mais específico, tirar dúvidas específicas, até de fato o curso começar. Então, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tem para TEC Saúde Bucal? Respondi, né, Cláudia? Vai ter para TEC Saúde Bucal, sim. O áudio não estava baixo, não. Meu áudio está aqui no máximo. Eu acho que pode ser o seu computador, Gislene. Desculpa, viu? A Daniela colocou excelente professora, a Cássio também é excelente, aprovada em Betim com esse time. Daniela, que prazer te ver aqui. Você está lá no nosso mural de aprovados, né? E vai estar nesse próximo também. Podemos fazer para técnico 30 e 40 horas ou é só nível superior e técnico? Tem que olhar, Gislene, lá naquela relação que eu coloquei aqui, ó, nessa relação de horário, onde está cada cargo, tá? Mas eu acredito que para o nível técnico você só consiga fazer um. O que algumas pessoas conseguem fazer, por exemplo, eu sou técnico de saúde bucal, aí a prova vai ser de manhã, tá vendo? Aí, mas eu também já formei como outra profissão aqui, vamos supor que eu sou, deixa eu ver o que vai ser aqui à tarde, além de médico. Médico, enfermeira. Aí eu consigo fazer a prova de manhã e à tarde, tá vendo? Porque eu tenho profissões diferentes. Então, vai ter que ter essa relação do que é de manhã do que é à tarde, tá? Você vai ter que escolher se é 30 ou 40 horas. Vai ter material para superior de administrador, Luciene? Por hora, não, tá? Mas tudo depende da demanda, da procura das pessoas, mas por hora, não. Então, Kênia, valor do curso completo. Os valores eu vou divulgar para vocês lá no grupo de interessados do curso, tá? Eu vou divulgar para vocês os valores. Por que eu ainda não tenho esse valor? Eu já tenho uma noção dos valores,
mas porque eu preciso acabar de fechar com todos os professores. Já estão todos fechados, falta só um professor agora, para a gente calcular a hora-aula, né, e ver direitinho. Mas os nossos cursos não são... eu vou mandar o link aqui, tá? Enquanto as outras professoras falam, para você poder entrar. Os nossos cursos não são os mais caros do mercado, pelo contrário, são os mais baratos, né, assim, comparado a outros cursos, e com, né, de fato, uma qualidade que eu garanto vocês, assim, que é diferenciada, tá? Os alunos sabem disso. Aí eu vou postar essas informações de valor e tudo ao longo dessas semanas, tá? Mas podem ficar tranquilos que vai dar certinho para vocês fazerem. Vai ter o cômodo básico para todos os cargos, né? Vai, Suzy, vai ter o básico para todos os cargos, com certeza. Isso daí já é mais que garantido, tá? Então, eu vou mandar para vocês esses links e essas informações lá no grupo de contagem, tá, gente? Então, eu vou dar um ultimato aí para a galera que está na minha comunidade, para quem quiser saber de contagem, lá no grupo de contagem, para eu não ter que ficar mandando em todos os grupos, né? Isso acaba gerando muita informação. Então, informação de contagem lá no grupo de contagem, se você não está, entre. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar, tá bom? E eu quero dizer para vocês que vai ser um prazer, né, que vocês estejam lá em Contagem trabalhando, assim como está sendo um prazer preparar o pessoal de Belo Horizonte. Fiquem tranquilos em relação, né, ao início da preparação. A gente vai começar no final, sim, de agosto, mas isso não é muito tempo, a gente tem tempo de sobra, daria para preparar vocês 2 vezes até a prova. Mas é porque a gente precisa finalizar Belo Horizonte, né, a prova é dia 24, dá uma semana aí para a gente respirar e a gente poder estar junto com vocês, tá? Então, qualquer dúvida também podem mencionar, pode colocar lá no grupo. Eu trabalho o dia inteiro, então, às vezes, durante o dia eu não respondo, a não ser no meu horário de almoço, mas até o final do dia eu respondo vocês, tá bom? E aí, agora eu vou convidar a Natália. Cadê você, Natália? Abre aí sua tela. Seu microfone está desligado. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, tá tudo certinho. Eu estou aqui, né? Deixa eu só me tirar aqui do principal. Vou te colocar aí no principal. Então, assim, a Natália vai conversar com vocês, vai explicar, gente, os professores fizeram uma análise desse edital em relação a Belo Horizonte, em relação, né, a outros cargos. É importante que vocês escutem. Mas eu não sou psicóloga, mas a Natália fez, às vezes, haver uma análise, né, em relação à mudança de edital, a cara do edital ajuda até para outras coisas também. E logo em seguida que a Natália terminar, a Laura entra, a Laura já está aqui, não está, Laura? Dá um oi aí, eu acho que eu te vi entrando. Estou sim, sou a Ellen. Então tá, a Laurinha, né, nossa professora maravilhosa de clínica, ela também vai falar um pouquinho desse edital. Eu já, antemão, antes, né, de Natália começar, eu quero agradecer a presença de vocês, pedir desculpa porque eu não consegui colocar à noite, como todos pediram, por causa dessa preparação mesmo que a gente está tendo de Belo Horizonte, mas teremos outros encontros até lá, né, na semana antes, já que nós vamos começar aulas assim, né, bem no finalzinho de agosto, início de setembro, então dá tempo para a gente fazer outras lives. Eu vou falar uma última coisa, que é o seguinte: não negocie a sua chance de passar, né? Não saia comprando qualquer curso por aí. Eu não estou falando isso porque eu sou coordenadora desse curso, eu sou concurseira também, né? Eu gosto de fazer curso, eu gosto de fazer concurso, e é muito frustrante quando você compra algo que não tem compromisso com o seu sonho. Então, assim, eu quero comprar de uma vez, vou ficar livre, não faça isso, né? Espere, aguarde, você tem tempo para isso, ainda que você não escolha estar com a gente, você tem tempo para isso, não negocie sua chance de passar e não negocie o seu sonho, dá tempo de sobra para estudar aí até dezembro, tá bom? Agradeço a vocês, vou ter que sair antes da finalização, porque eu tenho uma turma de exercícios agora para ministrar, mas sejam muito bem-vindos aí, e contem com a gente nesse processo rumo à contagem, assim como já tivemos vários alunos que foram para o Betim, vários alunos que irão agora para Belo Horizonte, vários alunos dos outros concursos, e vocês serão aí os próximos, certamente, a conseguir a vaga de vocês, tá bom? Um abraço, Nath, fica à vontade aí, pode ficar à vontade. Beleza, obrigada, Suelen. Então, boa noite. Como a Suelen falou, eu me chamo Natália, eu sou psicóloga, sou concursada na Prefeitura de Belo Horizonte aí desde 2013, estive aqui com a Suelen, né, e todo o time aí do cursinho no preparatório para Belo Horizonte, né, finalizando agora.
E aí já chegando contagem, né, então eu acho que é uma oportunidade boa para quem já está, assim, começou ali com Belo Horizonte, emenda com contagem, porque concurso é maratona, né, não é um tiro de 100 metros, a gente gosta de conversar isso nos cursinhos. Então, você já está no ritmo de estudos, você já vai caminhando ali para outros concursos, né? Nem precisa esperar saber se vai passar ou não em Belo Horizonte, né? Aí para quem já está se preparando, ou para outras provas, já vai engatilhando uma prova na outra, porque o conhecimento de um aproveita em determinada medida para o outro, né? Eu vou até trazer aqui especificamente para a psicologia, né? Quais são os conteúdos que aproveitam do concurso de Belo Horizonte, quais são aqueles que são completamente novos, e aí é só, né, um acréscimo de conhecimentos ali. Então, concurso é assim, a gente vai se capacitando também na medida em que as provas aparecem, né? E aí você tem um foco, tem um objetivo, vai ficando mais fácil de se organizar. Então, eu vou passar aqui a minha apresentação breve para vocês, tá? É específico de psicologia, mas como a Suelen falou, né, a gente vai adquirindo ali também umas ideias novas, né? Essa banca é uma banca, pelo menos para a área da saúde, é uma banca relativamente desconhecida, então vai ser um processo também de entender a banca, conhecer essa banca e caminhar, né, nesse processo. Então, né, umas informações gerais aqui, específicas da psicologia. Deixa eu abrir aqui o apontador. Então, para psicologia, né, de nível superior, é um curso que tem muitas vagas. Então, vejam aqui, ó, 23 vagas para psicologia, divididas dessa forma, tá? Tá lá no edital, que são 14 vagas de ampla concorrência, 2 vagas PCD, 2 vagas para autodeclarados pretos e pardos e 1 vaga para indígenas, tá? Então, 14 ampla concorrência e essas outras vagas aqui, né? Atenção na hora da inscrição, como a Suelen falou. A carga horária da psicologia é aqui 20 horas, tá? Então, quem fez, às vezes, para Belo Horizonte, 20 horas, pode complementar mais 20 horas aqui, ficar com 2 concursos, né? Em 2 municípios, que são municípios muito próximos, então facilita um pouco o deslocamento, a logística da vida, né? Contagem tem um salário, né, que já é conhecido, né, a região metropolitana tem um salário atrativo em relação, até em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tem uma luta para se, né, equiparar aí com os salários da região metropolitana, então, tem um salário inicial aqui no edital, né, de 3.148 para essas 20 horas, mais um valor de refeição. A Suelen já falou aqui, né, da período de inscrição, então começa em outubro, encerra-se em novembro, tem um período aí para poder pensar, se organizar, se programar para fazer essa inscrição. A prova é em dezembro, então assim, a gente está em agosto ainda, né? Então, de agosto até dezembro, tem um tempo suficiente para poder passar por todo o material desse concurso, por todo o material desse edital, estudar, rever, fazer aí provas, exercícios, para poder ficar ali tranquilo em relação à prova. Quem estudou para Belo Horizonte, né, eu estou falando muito isso porque, né, são prefeituras próximas, ambos para a saúde, então, às vezes, né, o pessoal está ali saindo fresquinho de um concurso, já vai engatar com o outro. Quem estudou para Belo Horizonte, que estudou a banca IBFC, agora a gente tem uma banca aqui, né, Instituto Access, a gente tem, né, poucas questões e poucas provas desse instituto, mas já deu para perceber que também é uma banca que tem ali uma forma de criar questões até parecido com o IBFC, né, então são bancas que ficam muito ali do ponto de vista mais teórico, de conceitos, de definições, não são bancas que inovam muito nas questões, né, então elas vão ali no que é mais óbvio, no que é mais conceitual. Então, assim, estudar os conceitos, né, estudar a letra da lei, estudar o que está escrito ali no papel, no contexto ali, no conceito e tudo, vai ajudar muito a resolver as questões dessa banca, né, Instituto Access. E eu trouxe, inclusive, 2 questõezinhas ali só para a gente dar uma olhada e uma conferida nesse instituto, né, já tem, né, já dei uma olhada em bancas que têm questões parecidas, para a gente poder ali comparar e estudar um pouco
por questões desse instituto e questões de bancas parecidas com esse Instituto Access. A prova de psicologia, né, a prova objetiva, né, de psicologia vem com essas questões, esses temas aqui que a Sueli já apresentou, né, então, os pesos, né, é sempre bom reforçar, né, que conhecimentos específicos, em geral, é a prova que tem mais questões, né, 15 questões aqui, e que tem um peso maior. Aqui, né, o peso de legislação do SUS equiparou com os conhecimentos específicos, que é o peso 2, e as questões, né, aqui tem mais questões, essa prova de conhecimentos específicos, né, daí a importância de poder passar pelas questões do edital, né, olhar todos os temas. Eu vou mostrar aqui, né, esse edital de contagem não facilitou para o psicólogo, não está um edital, assim, com conteúdos fáceis e óbvios de se estudar, e vejam a importância, né, em geral, conhecimentos específicos, a gente tem que estar bem atento, porque é aquilo ali que muitas vezes vai definir uma classificação, tá? Então, fiquem atentos ao conhecimento específico, além das outras, claro, né? Inclusive esse aqui, ó, o peso 2 na legislação do SUS, né? Não pode brincar com essas que tem peso 2. E aqui uma inovação, assim, né? Tem prova de títulos, né? Belo Horizonte não teve prova de títulos. Então, além da prova objetiva, que você vai alcançar ali uma pontuação, né, boa, que a gente espera, você ainda vai incrementar essa pontuação com títulos. E aí tem lá, né, a pontuação máxima, quanto que vai ali para especialização, mestrado, doutorado, né? Então, se você tem títulos, você vai ter ali, né, se você ficar bem classificado na prova objetiva, né, lembrando que títulos, ela é eliminatória, mas ela é também classificatória. Então, olha, se você conseguir alcançar uma boa prova objetiva, você vai conseguir ganhar pontos ali com prova de títulos, isso é muito bom, tá? Interessante essa parte dos títulos. Então, essa configuração aqui, né, de prova objetiva, tá? Nesse instituto aqui, que é uma banca, assim, que a gente vai estudar sobre ela, vai compreender o funcionamento dela, mas que já deu para perceber que é uma banca mais teórica, é uma banca mais da letra da lei, né? É uma banca que não vai inventar muito, é uma banca que vai pegar, inclusive já deu até para ver pelas questões que ela tem, o porquê que aquele conteúdo do edital está daquela forma, né? São já coisas que ela já vem trabalhando, já vem questões que ela já vem praticando nos editais anteriores, tá? Então, passar aqui para frente. Opa, isso. Então, vimos aqui as informações gerais, tá? Vamos dar uma olhada aqui, né? Os precisa aí nesse conteúdo, né? Não sei as outras áreas, né? Mas psicologia tá quase que o curso de graduação todo, né? Então, assim, importante tentar entender a banca para ninguém se perder aqui nesse tanto de conteúdos. Pensa bem aqui, ó, psicologia jurídica. Isso aqui é uma especialização só disso, né? Psicologia social, né? Pensa bem para quem, né, estuda aí psicologia, um geralzão, né? Então, a banca, essa banca, Instituto Access, colocou um conteúdo, não sei se das outras áreas também é assim, né? Mas colocou um conteúdo para psicologia extremamente vasto. Extremamente vasto. Então, a chance de se perder nessa vastidão aí é muito grande. Então, vamos tentar ficar atento, né? Então, vou passar rapidamente aqui pelos conteúdos do edital de psicologia, né? Então, entra aqui, ó, psicologia geral, presta atenção, psicologia geral, gente, meu Deus do céu. Psicologia geral, ciência, senso comum, áreas do conhecimento, história. Isso aqui vem lá no primeiro semestre de psicologia, né? Psicologia, história da psicologia, meu Deus do céu. Aí vem aqui, ó, psicologia institucional e processos grupais. Psicologia do desenvolvimento, outra área gigantesca, né? Tipo, grandes áreas, ela foi pondo só assim, pum, jogou ali, né? Aí vem aqui psicologia jurídica, social, escolar. Pensa, né? Você tá na área da saúde, a gente fica até assim, né? Como que como que dá para entender tantos conteúdos ali, né, específicos para quem vai trabalhar ali na Secretaria de Saúde. Mas ele vem trazendo aqui, ó, psicologia jurídica, social, escolar, teorias da aprendizagem, teorias da personalidade, né, aqui ele vem pontuando, aqui ele deu uma especificada, né, nas teorias, que são basicamente, né, a maioria.
E aí ele especifica que psicodrama, olha aí a galera que tem formação em psicodrama, né? Falou ele fala de algumas teorias, mas ele trouxe aqui como um apontamento aqui, né? Psicodrama, teoria e técnicas. Depois vem terapias e fundamentos da psicoterapia. Aí esse aqui eu marquei aqui de negrito, né? Para quem está estudando Belo Horizonte. Nath, desculpa te incomodar. Eu vou sair da chamada, gente. Eu tô com medo de sair da chamada e a chamada cair, mas eu acho que não vai cair, tá? Mas se cair, Nath, você tem o link, você sabe como é que você manda aí de novo outro link. Mas eu acho que não sai, não. Eu vou só sair da chamada, só para avisar o pessoal que vai continuar a live, tá, gente? Se cair, vocês entrem de novo no link lá. Mas acho que não vai cair, não. Beijinho para vocês. Até amanhã, 6h30, tá? Beijo. Estamos aqui ainda, né? Acho que sim. Estamos aqui ainda? Estamos, né? Ufa. Então, vamos em frente, né, gente? Então, aqui, ó. Quem fez Belo Horizonte, eu fui pondo de negrito quais são os conteúdos de psicologia do edital de BH, que dá uma certa aproveitada, apesar da banca ser diferente, né? Aproveita um pouco já ali, engatilhando com a banca, com o concurso de contagem, né? Então, aqui, psicologia da saúde, ação e papel do psicólogo, isso aqui a gente estudou, né, para Belo Horizonte. Aí, vamos continuando aqui, ó. Princípios gerais de psicossomática. Eita, nós. O trabalho da psicologia na saúde pública, isso aqui eu pus, né, Belo Horizonte trabalhou um pouco isso, saúde mental na atualidade, psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, isso aqui, né, estudamos em BH, então quem já tiver no pique de BH, já emenda com isso aqui, né, para contagem, e aí vem mais um tanto de coisa aqui que ela foi pondo, né, muita coisa. Psicologia das relações de gênero e sexualidade humana, avaliação psicológica, métodos e técnicas, treinamento e desenvolvimento de pessoal, fatores sociais da anormalidade, interação social, psicologia social no Brasil, aconselhamento psicológico, desenvolvimento versus aprendizagem, abordagem psicológica da educação, interessante como é que ele foi trazendo coisas da educação, ele trouxe em vários pontos, assim, educação. Aqui o código de ética do psicólogo, né, o código de ética, assim, é carteirinha marcada, assim, em todos os concursos de psicologia, código de ética vai entrar, né, que bom que entra, e aí é bom que a gente fica ali, sempre revisando o código de ética, vai ficando mais fácil de entender e aplicá-lo, né, no dia a dia, nas questões. Aí vem de novo a teoria da personalidade, ó, presta atenção que ele colocou aqui teoria da personalidade, ó, teorias da personalidade, aí trouxe aqui os clássicos, depois ele veio aqui trazendo mais teoria da personalidade, mas gente do céu, aí vem psicanálise, aí pontua, né, Freud, Melanie Klein, Erikson, Reich, Jung, Adler, Sullivan, Hurney, Fromm, Rogers, né, então ele destacou e apontou esses teóricos. Aí lá vem teoria cognitiva de Kelly, topologia de Levin, abordagem SR, teorias e técnicas psicoterápicas, entrevista psicológica, processos de mudanças em psicoterapia, diferenças individuais e de classes, cultura e personalidade, status, papel e indivíduo. Então, assim, é um conteúdo vastíssimo, é um conteúdo de uma graduação em psicologia, mais especialização, é bastante coisa. Não, é muito fácil de se perder, né, mas a gente não vai se perder, porque a gente também não está aqui para ficar estudando até esgotar esses conteúdos, né? A gente vai estudar com a perspectiva de concurso. A gente vai estudar pensando o quê? No Instituto Access, nas questões, no que mais cobra, e a gente vai olhar para isso, né? Olhar o que as prefeituras em geral estão cobrando sobre esses assuntos e vamos nessa, né? Vamos organizar esses conteúdos nesse sentido. E aí, esse tanto de conteúdo aqui, ó, 33 itens de conteúdo. É conteúdo para danar. E cada conteúdo é um mundo, né? Pensa bem aqui, ó, psicologia social. O mundo se abre de psicologia social. Psicologia jurídica, o mundo de psicologia jurídica, né? Então, para a gente não se perder, eu dei uma organizada aqui nessas temáticas, né? Então, eu condensei esses 33 assuntos nesses 6 tópicos para ajudar a orientar, para a gente não se perder. Imagina a gente estudar aqui no tópico 7, teorias da personalidade, aí vamos aqui um tantão, daqui a pouco lá na frente aparece de novo teoria da personalidade, né? Não faz o menor sentido, a gente tem que ser, concurso, a gente tem que ser pragmático, efetivo, objetivo. Então, a gente vai se organizar
para que isso seja, os conteúdos passem de uma forma organizada e já matando ali tudo que tem naquele assunto. Então, eu dividi aqui as temáticas, né? Então, aqui em 6 eixos. Primeiro tema aqui, os fundamentos da história da psicologia, né? Que vem aqui esses temas mais gerais, né? O código de ética, a psicologia social no Brasil, desse ponto de vista histórico, fatores sociais, da normalidade, diferenças individuais, cultura e personalidade. Depois vem aqui com o item 2, né, que é a psicologia social e institucional, e aí vem aqui, né, a psicologia institucional, interação social, psicologia das relações de gênero, desenvolvimento versus aprendizagem na dimensão social, abordagem psicológica da educação na dimensão social, treinamento e desenvolvimento de pessoal. E aí vem aqui o 3, né, desenvolvimento e personalidade, aí a gente tem aqui, né, psicologia de desenvolvimento, teorias da personalidade, a psicanalista, a humanista, cognitiva, do comportamento e a de Levin. E aí aqui no 4, vem aqui para a psicologia escolar e da aprendizagem, acho que Contagem está querendo, assim, um profissional bem completo ali de psicologia, que vai estar na saúde, mas que vai entender ali de todas as outras áreas, né? Então, aqui vem psicologia escolar, desenvolvimento versus aprendizagem, abordagem psicológica da educação. Depois a gente passa para a clínica e psicoterapia, né? Tema gostoso, que é aqui tem psicodrama, terapias e fundamentos da psicoterapia, teorias e técnicas psicoterápicas, processos de mudanças em psicoterapia, entrevista psicológica, aconselhamento. Depois a gente vem aqui, por último, né, para saúde mental, psicologia da saúde e saúde mental, que aí vem os temas, né, muito que estiveram ali no edital de BH, psicologia da saúde, princípios gerais da psicossomática, que não teve, né, trabalho da psicologia na saúde pública, saúde mental na atualidade, psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Então, assim, uma forma de dar uma organizada no conteúdo vastíssimo e gigantesco, para que a gente não olhe para esses 33 temas e fique assim, ai, meu Deus, socorro, não consigo fazer nada, paralisar ali. Não, a gente vai esmiuçando essas temáticas e a gente vai encontrando qual que é o caminho que o Instituto Axis costuma dar dentro desses temas, e é possível já de dar uma olhada ali nas questões e ver o que ele vem trazendo e vem abordando. Inclusive, eu até acho que esse conteúdo aqui foi a própria banca que propôs, diante das questões que eu já fui vendo ali, que ela traz para a psicologia, tá? Então, a gente vai organizar dessa forma aqui e vamos caminhando pelos temas dessa forma, tá? E aí, aqui eu trouxe 2 questõezinhas. A Rogéria perguntou se vai ter a psicologia jurídica. Ô, Rogéria, tá aqui, ó, dentro dos temas, né? Aqui, psicologia jurídica. Então, a psicologia jurídica está dentro do conteúdo de psicologia, isso aqui eu copiei do edital. Então, a psicologia jurídica vai ser cobrada, tá? Mas psicologia jurídica é o mundo, né? Tem informações de psicologia jurídica. A gente vai olhar a psicologia jurídica sob a perspectiva do Instituto Axis, para preparar para a prefeitura de Contagem, né? Porque concurso é assim, a gente não é só conteúdo. Às vezes a gente tem conteúdo demais e a gente se perde na hora de responder as questões. Então, a ideia do curso é que a gente possa deixar ali uma lupa bem específica para responder questões sobre aquele conteúdo. Inclusive, às vezes eu até nem sei exatamente aquele conteúdo, mas eu estou tão com um olhar afiado para aquela banca e para as questões daquela banca, que eu já consigo perceber qual que é a resposta correta, né? É assim que a gente estuda para concurso, né? Não é se especializar no assunto. Tem como, gente, olha aqui o tanto de assunto, né? Belo Horizonte estava com um assunto bem mais focado ali, né, na saúde mental, né, minimamente ali na atenção primária e tudo, mas Contagem, ó, abriu psicologia para tudo que é área, assim, atirou para todo lado. Então, a gente vai olhar especificamente ali qual que seria o foco para a gente poder aprender a responder as questões sobre aqueles conteúdos. Então, as aulas são sempre assim, conteúdo, exercício, porque a gente vai, assim, ao final, aquilo ali vai ficando muito mais fácil de lidar e possível de responder nas questões, tá bem? Então, um conteúdo gigantesco para psicologia, gigantesco, vai ser um desafio a gente passar por esse conteúdo todo aqui nesse período, mas não tem como se desesperar, né, porque a banca não deu bibliografia, né, então, assim, cada um por si, Deus por todos. Então, assim, vamos pegar ali conteúdos que vão especificamente ajudar no que as bancas estão cobrando sobre esse conteúdo. Porque, assim,
as bancas, elas vão indo num roteirinho. As bancas acabam indo no mesmo roteiro, assim, elas vão se pesquisando uma nas outras, elas vão se embasando uma nas outras. Então, a gente vai tentar ver o que as bancas estão cobrando ali, por exemplo, na psicologia jurídica, e vamos estudar especificamente isso, e responder muitas questões. Então, passei aqui por esses conteúdinhos básicos, né? Esses eixos. E aí, eu trouxe aqui 2 questões desse Instituto Axis. Gente do céu. Cada concurso é um aprendizado novo, né? Até então, esse instituto era bem desconhecido, né? Agora ele pegou uma banca, uma prefeitura, né? De porte, prefeitura de Contagem. Então, vamos ver o que 2 questõezinhas só, para a gente poder passar por elas. E aí, encerrar a parte de psicologia e passar, né, para a professora Laura. Então, aqui, olha só. Uma questãozinha, concurso é questão, tá, gente? Concurso é questão. Não tem ilusão de que só estudando conteúdo vai dar tudo certo, vai dar bom, não. Pode dar bem ruim. Então, olha só uma questão bem fresquinha de 2025 desse instituto de prefeitura, né? As questões de prefeituras, elas vão rodando, elas vão rodando. Então, aqui, uma provinha de prefeitura do Instituto Axis de 2025 para psicólogo. Aqui, ó, nosso interesse. E aí ele vem falando o que aqui, ó. Vamos ler juntos a questão, né, e ver o que já, assim, cru de cara, a gente pensaria em responder sobre esse assunto. Ele fala assim, ó. Em um grupo de apoio a familiares de pessoas com transtorno por uso de álcool, a psicóloga considera empregar a inversão de papéis, técnica clássica do psicodrama, para ampliar empatia e flexibilizar narrativas. Nesse contexto, reconhecendo vantagens, precauções e requisitos de intervenção, assinale a alternativa correta. Olha só, o Instituto Axis, de cara, trouxe ali para a gente uma questão sobre qual assunto, ó, esse assunto aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Psicodrama, teoria e técnicas. Olha só, ele, né, pôs aqui no edital e de cara eu já achei uma questão sobre esse assunto numa prova de 2025 para uma prefeitura para psicólogo. Então, vai dando pistas para nós, né? Então, vamos voltar aqui. Então, ele quer saber, dentro da teoria do psicodrama, sobre essa técnica aqui, né? De inversão de papéis. É claro que a gente vai estudar esse assunto, a gente vai ver o que é cada uma dessas técnicas e tudo, mas uma questão tranquila, por isso que eu trouxe aqui para vocês, né? Que a gente consegue responder olhando ali para aquelas palavrinhas que são as palavrinhas que vão apontando qual é a questão correta, né? Palavras muito abrangentes ou muito restritivas, a gente já fica de olho, né? Para ver, talvez aquilo ali não esteja muito certo, até a gente chegar na questão que é a correta. Então, olha só, até de quem é de outra área aí, que está vendo aí a apresentação, pode ir já treinando o olhar para pensar assim, o que eu responderia numa questão dessa, que é uma questão sobre um conteúdo que provavelmente, né, quem é de outra área da psicologia talvez não tenha nem escutado falar. Mas vamos treinar, porque concurso é treinar o olhar para responder questões. Inclusive, questões, às vezes, sobre assuntos que vocês talvez não tenham estudado, né? É isso. É aprender a responder questões. Então, queremos saber aqui nessa questão sobre essa técnica de inversão de papéis, que é uma técnica clássica do psicodrama, então já deixou claro qual que é o assunto que ele está querendo tratar. E ele quer a alternativa correta. Então, a gente já marca o que ele quer, porque isso aqui a gente não vai se perder, né? Ele está pedindo a correta e a gente vai lá e marcar a incorreta. E se a gente não faz, não comete esse erro. Então, ele vem aqui, ó. Empregar a inversão de papéis em situações de trauma dispensa avaliação de segurança emocional, pois a dramatização de conteúdos dolorosos sempre promove catarse corretiva. Não sei nada de psicodrama, mas tem condição de responder essa questão. Vamos juntos. B. Empregar a inversão de papéis como um recurso que permite ao protagonista experimentar o ponto de vista do outro, favorecendo insight e empatia, corresponde à descrição original de Moreno para essa técnica.
C. Empregar a inversão de papéis sem troca física de posição no palco é suficiente, visto que a técnica se fundamenta apenas em imaginação guiada, dispensando deslocamento corporal. D. Empregar a inversão de papéis como etapa inicial obrigatória de qualquer sessão psicodramática, independente da prontidão do protagonista, garante maior espontaneidade grupal. Então, vão pensando aí, né? Mesmo que você não saiba nada de psicodrama, nem seja aí da área, olhando para essa questão, assim, com o olhar de uma banca minimamente literal, né? Mais teórica, quais itens que já daria para eliminar, né? Então, vamos ver aqui na A, né? Ele fala aqui, ó, dispensa avaliação de segurança emocional. Gente, vamos pensar bem. Qual é a técnica dentro de uma área da psicologia que vai dispensar a avaliação de segurança emocional? Então, eu aplico a técnica só pela técnica. Não olho para nada, vou lá e tum. O que der, deu. O que não der, adeus. Não, né? Então, aqui, ó, palavrinhas que vão mostrando que o item está errado, né? Então, aqui, ó, dispensa não, né? Não dispensa. Tinha que ter assim, ó, não dispensa. Aí, vamos aqui na C. Quem quiser quiser jogar no chat aí qual seria a aposta, mesmo se não for da área da psicologia, vai por aí. A C, ele fala assim, ó, empregar a inversão de papéis sem troca física de posição no palco é suficiente, visto que a técnica se fundamenta apenas em imaginação guiada, dispensando o deslocamento corporal. Vejam que ele traz ali umas palavrinhas, né, restritivas ou amplas demais, que vai dando ali uma ideia de qual que é a resposta correta. A Camila pôs ali letra B. Valeu aí, Camila, pela participação. Quem mais aí apostaria em algo? Então, aqui, ó, tá falando de inversão de papéis, tá falando de psicodrama, né? Então, ele tá falando de atuação, tá falando de uma técnica que atua muito ali com a atuação, com o corpo, né? Então, ele fala que sem troca física de posição, já dá uma dúvida na gente, né? Aí vem aqui, ó, empregar a inversão de papéis como etapa inicial obrigatória. Olha as palavrinhas que vão apontando assim pra gente. Obrigatório? Como assim? Não tem nada obrigatório, né, gente? Estamos falando de psicologia, não tem nada obrigatório. Então, assim, pecou aqui no obrigatório, pecou aqui com a questão da dispensa, não, né? E a letra B, de fato, é a resposta correta, né? Empregar a inversão de papéis como um recurso que permite ao protagonista, né? Esses termos aqui são termos do psicodrama, né? A gente vai estudar isso nas aulas, né? Mas todo mundo sabe o que é um protagonista, né? Experimentar o ponto de vista do outro, a inversão de papéis, ponto de vista do outro, tudo certo, né? Entendendo de português, a gente já conseguiria pensar aqui numa resposta para essa questão. Favorecendo insight e empatia, corresponde à descrição original de Moreno, né? Moreno diz que não saber, mas ele é o criador do psicodrama, para essa técnica. Então, assim, sem saber muita coisa, a gente já pensaria ali nas palavrinhas que eliminaria as questões erradas e sobraria ali letra B como a letra certa. E aqui só, né, rapidinho, né, técnica de inversões de papéis. O protagonista, é a palavrinha, o protagonista é convidado a trocar de lugar com o personagem que ele contracena. Trocar de lugar, físico, né, físico mesmo, não só no imaginário. Assim, ele vai projetar como se fosse o outro, vai tentar vivenciar a experiência que o outro está vivenciando. Essa técnica tem um poder terapêutico muito grande, pois abre uma consciência maior de si mesmo. A pessoa toma noção do que está ao seu redor e do impacto causado por suas ações. E aí vem aqui, né, Moreno, que foi o que ele citou na questão, a inversão de papéis é uma técnica crucial usada para promover a empatia e a compreensão dentro do processo terapêutico, né? Então, só para dar uma fundamentada, o estudante vai estudar. E aqui a nossa, né, segunda e última questão, só mesmo para vocês verem como é que é esse Instituto Axis na prática. Viram que a questão anterior de boa, né? Mesmo se eu não soubesse o que é psicodrama, daria para chegar ali, eliminar as erradas e ficar ali com a mais coerente, né? Bancas básicas, né? Bancas literais, a gente vai muito por isso, né? A gente treina muito isso. Então, vem aqui, ó, outra questão de 2025, tá? Também, acho que é da mesma prova, deixa eu até ver aqui. É da mesma prova para psicólogo. Então, ele vem aqui, ó. Em um ambulatório municipal, o psicólogo precisa redigir relatórios
divulgar seus serviços em mídias sociais institucionais e propor atendimentos a baixo custo para uma população em vulnerabilidade. Para agir em conformidade com o Código de Ética Profissional, percebam que ele dá a pista na questão do assunto que ele está querendo cobrar ali daquele edital, né? Então, em conformidade com o Código de Ética, analise as afirmativas a seguir, marcando VOF, né, V para e F para as falsas, né? Então, ele vai querer uma questão de VOF. Aqui, Código de Ética, né? Código de Ética Profissional dispensa apresentação, né? Ele é básico nas provas de concurso. Não tem como não saber o Código de Ética, a gente vai esmiuçar esse código pensando nas questões, como elas são cobradas. Então, vamos lá, VOF, né? Vamos juntos aí. Eu sei que nem todo mundo é da psicologia, mas pensa aí num código de ética e vamos ver como é que está a sua capacidade de responder questões mesmo sem saber especificamente sobre aquele conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Vamos pensar na coerência, tá? Mesmo se você não saiba nada do código de ética, vamos pensar na coerência. Então, assim, código de ética, né? Autorizar a identificação nominal do usuário em documentos de avaliação psicológica é permitido, desde que o consentimento do cliente seja verbalmente registrado em prontuário e a divulgação ocorra em espaço acadêmico restrito. Manter o sigilo profissional é dever do psicólogo, podendo ser quebrado somente nos casos previstos em lei ou quando todas as partes envolvidas autorizarem de forma expressa. Divulgar, vai marcando aí VOF, hein, gente? Divulgar serviços nas redes sociais com expressões como resultado garantido ou cura em 3 sessões é admissível, desde que o profissional apresente referências científicas que sustentem tais promessas. Oferecer serviços psicológicos gratuitos para captar clientela ou desqualificar outros profissionais configura concorrência desleal e é vedado pelo Código de Ética. Questão muito tranquila, né? Até quem não é da psicologia consegue responder essa questão aqui. Se alguém quiser jogar aí uma aposta, vamos lá. Questão de VOF é sempre bom ir pelaquela questão que você já sabe, que por aquele item que você já tem certeza que está certo ou errado, né? Então, vamos olhar esse item aqui, ó. Divulgar serviços nas redes sociais com expressões resultado garantido, cura em 3 sessões, é admissível, desde que o profissional apresente referências científicas que sustentem suas promessas. Não existe cura em 3 sessões, né, gente? Não existe resultado garantido. Então, assim, essa aqui está errada. É inadmissível, então essa aqui está falsa. Então, se essa aqui está falsa, ó, eu já elimino a A, eu já elimino a D. Então, eu fiquei aqui com essas 2 questões aqui, ó, para ver. Aí, vamos ver aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Autorizar a identificação nominal, ou seja, pôr o nome ali do usuário no documento de avaliação psicológica é permitido, desde que o consentimento do cliente seja verbalmente registrado. Verbalmente, não. Ele precisa ser registrado por escrito, tá? Então, essa daqui também está falsa. Então, se essa daqui está falsa, a gente aqui elimina, ó. Com 2 itens, a gente já chegou no item correto, né? Então, vamos ver aqui o que esse item fala. Manter sigilo profissional é dever do psicólogo. Sigilo é um trem importantíssimo do Código de Ética, tá, gente? Podendo ser quebrado somente nos casos previstos em lei ou quando todas as partes envolvidas autorizarem de forma expressa. Está corretíssimo, tá? Está correto. Existem casos de lei, de justiça, que obrigam a quebra do sigilo ou quando as partes tiverem autorizarem, né? Então, e aí, por último, vem aqui, ó, oferecer serviços psicológicos gratuitos para captar clientela ou desqualificar os profissionais, configura concorrência desleal e é vedado, isso mesmo, é vedado. Então, respostinha aqui, letra C, né? Aqui as palavrinhas. Então, assim, com 2 itens, a gente já mata essas questões que são 1, 2, 3 ou VOF, tá? E aqui eu trouxe só o Código de Ética para falar a questão do sigilo, né? No artigo 9, ele fala, é dever do psicólogo respeitar o sigilo, a fim de proteger por meio da confidencialidade a intimidade das pessoas. Então, a regra é o sigilo, tá? E aí ele vem aqui, ó, nas situações em que configure conflito entre exigências decorrentes do disposto no artigo 9º, ou seja, quebra de sigilo, e as afirmações dos princípios fundamentais desse código, excetuando os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo baseado sua decisão na busca do menor prejuízo.
Em caso de quebra de sigilo previsto no caput deste artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar informações estritamente necessárias, né? Já vou terminando para passar para a professora Laura, né? Então, aqui a Suelen já falou aqui qual que é a ideia, né? Existe uma ideia, um sentido aqui nessa proposta de estudo dos cursos, né? Primeiro, a gente vem ali com o curso de conteúdo, que é esse curso que a gente vê conteúdo, questão, para a gente bater esse edital. Depois vem ali o curso de exercícios, que o que é? Todo o conteúdo visto em forma de exercícios, da banca Axia, de outras bancas parecidas, similares, para a gente treinar, e termina ali com a ideia da imersão, ou seja, próximo da prova, dar aquela revisada geral nos conteúdos mais importantes, para deixar a cabeça fresca, para chegar no dia da prova ali, com todos os conhecimentos ali à mão, para você chegar e que hora eu vou, agora eu vou nesse. Tá bem? Então, era isso, né? Passei até um pouquinho do tempo, eu acho. Mas estamos aí, né? Estamos aí nos grupos, estamos aí à disposição e vamos junto fazer essa caminhada até esse concurso de contagem, tá bem? Para não passar mais do tempo, vou me encerrando por aqui e vou chamar a professora Laura para assumir. Tá aí, professora? Tá aí, né? Tô sim. Eu vou sair aqui da minha apresentação. Eu vou também, né, me despedir, que agora eu vou ter compromissos maternos, né, de dar janta, banho e colocar meninos para dormir, que está na hora. Então, fiquem aí com a professora Laura, qualquer coisa nos procurem, nos acessem, estamos à disposição, tá bem? Então, me despeço aqui. Obrigada. Tchauzinho, Natália. Então, boa noite a todo mundo. Tem alguém aí que está interessado no concurso da nutrição? Manifestem aí no chat. Eu vou passar um pouquinho pelo edital, não tão detalhado quanto a professora Natália, né, para a gente não passar muito do tempo, mas explicar um pouco, né, como que a gente organiza o curso. Eu vou falar do curso da nutrição, mas isso também se aplica aos cursos, né, de outros cargos, mas principalmente falando de qual que é a importância, né, qual que é o diferencial de quando você se prepara com um curso, né? Então, parte disso a professora Natália já foi falando um pouco com vocês, né? Então, eu trouxe aqui só um pouco, né, da semana, estou me apresentando, eu sou doutoranda em saúde pública, eu tenho experiência tanto na área da gestão, na área da saúde pública, atuei há alguns anos na Prefeitura de Belo Horizonte, no NASF, mas também já atuei em ambulatório específico que atende pessoas com doenças renais, em hospitais, tenho uma longa experiência em instituição de longa permanência para idosos, então nesse curso eu dou muito mais o conteúdo de clínica, mas de vez em quando apareço por aí dando algum conteúdo que perpassa pela saúde pública, que é a minha área de estudo. Então, tal qual a professora Natália trouxe para vocês da psicologia, eu vou passar um pouquinho sobre o edital da nutrição. Então, nós temos um número de vagas, né? Aqui são as vagas de ampla concorrência, mas também as vagas destinadas a públicos específicos. É uma vaga para 20 horas, então, assim, é um salário atrativo para 20 horas. E como a professora Natália falou, se você está se preparando para Belo Horizonte, ou se você já é concursada em outro local, é uma excelente oportunidade, né? Se você consegue conciliar, então, 2 concursos, 20 horas, isso realmente é bem interessante. Então, aqui, qual que é a distribuição da prova? A professora Natália também falou um pouco, né, sobre a questão dos pesos. Então, é uma prova que ela vai se concentrar muito nos conteúdos de saúde pública e nos conteúdos de conhecimento específico. Claro, tem que estudar para a língua portuguesa, tem que estudar para os outros conteúdos, isso também é um diferencial, mesmo que o peso seja menor, até porque você não pode zerar, né, nenhum tema.
mas saber que você tem que dar um foco de estudo muito no conteúdo de saúde pública e no conteúdo de conhecimentos específicos, né? Então, que é importante. Eu trouxe aqui o conteúdo programático da nutrição para o cargo de nutricionista, não vou passar tema por tema, como a professora Natália fez, mas o que eu quero chamar a atenção é que olha o tamanho desse conteúdo programático, né? Tal qual a professora Natália falou, o Instituto Access, ele é uma banca recente, né? É uma banca, se eu não me engano, ela surgiu em 2019, mas que tem pegado muitos concursos. Então, se a gente analisar a partir de 2022, e esse é interessante também, de você se preparar com um cursinho, porque a gente faz toda essa curadoria de estudo e análise da banca. Então, de 2022 até agora, 2025, o Instituto Access, ele fez 16 provas para nutricionista. Então, é uma banca pequena, ou seja, diferente de quando a gente pega uma Fundep, uma Fumarc, que são bancas que têm já uma história, que a gente já sabe o perfil. É uma banca que por mais que tenha um perfil, nós temos 16 provas para analisar esse perfil, pode surpreender. Então, esse é um ponto importante, né, de um curso, porque a gente faz toda essa curadoria para vocês, de estudar a banca, entender como que ela cobra, qual que é o perfil de questões. Então, isso é um diferencial. Então, primeiro, é um conteúdo programático enorme, né? Tal qual é para psicologia, que seria o curso inteiro, é um curso de nutrição inteiro, né? É um curso completo. E diferente do edital da PBH, que foi muito mais focado, é que eu destaquei o conteúdo de clínica, que é o conteúdo que eu vou ministrar, que, por exemplo, para a PBH, o edital ele era focado em grupos específicos de patologias, que são patologias mais frequentes, que são patologias mais cobradas, né? Então, aqui, o que dá a entender é que eles querem ter uma gama de temas para poder utilizar, para pegar um profissional que esteja preparado para atuar também em diversas áreas, com diversas situações. Então, varia desde nutrição clínica e pediatria, e esse é um ponto importante, né? O Instituto Access, ele dá um foco importante na pediatria, então esse é um diferencial também que a gente vai trazer nas aulas. E apesar do conteúdo mesmo de clínica ser um conteúdo enorme, então ele traz temas que não são temas comuns de cair em concurso. Então ele traz, por exemplo, doenças musculoesqueléticas, isso quase não é cobrado em concurso. Ele destaca transplante, ele traz, por exemplo, todo o preparo, o pré e o pós-operatório, principalmente de cirurgias do trato digestório e cirurgias de tratamento de obesidade, né, que é a cirurgia bariátrica. Ele traz transtorno do comportamento alimentar, que algumas bancas gostam de cobrar, mas não é tão usual. Doenças carenciais, saúde dentária. Saúde dentária é um tema que não é usual da gente ver em prova. Né? Ele traz interação droga-nutriente, imunomodulação e alimentos funcionais, né? Que são temas não usuais, até porque não são temas tão comuns de serem abordados em saúde pública. É claro que imunomodulação aparece no contexto hospitalar, mas alimentos funcionais, isso realmente não é um conteúdo comum. Então, assim, primeira coisa que a gente vê que é uma banca que tem feito mais concursos, mas é uma banca que a gente tem que tomar cuidado com um pouco de perfil de questão, trata de assuntos de forma, às vezes, um pouco desatualizada, então, traz questões, por exemplo, de pirâmide alimentar, que a gente já tem consolidado, que não é uma forma adequada e nem atual, e nem adotada pela saúde pública, né, de recomendação mais, então por isso que é importante o estudo focado na banca, tá certo? Ele não traz bibliografia específica, então fica amplo para cobrar de qualquer forma. Então,
beleza, esse conteúdo assusta, a gente pega aqui só o conteúdo de clínica, traz tanto tema novo, a gente pensa, meu Deus, mas quando a gente analisa a banca, a gente consegue saber aquilo que a gente precisa focar. É claro que nós vamos passar por todo o edital, o aluno ele tem que estar preparado para todos os temas, mas a gente vê como que a banca cobra e quais são os temas mais cobrados. Então, nessas últimas 16 provas, a gente tem, por exemplo, o conteúdo de clínica que mais caiu foi terapia nutricional integral. Esse é o conteúdo mais cobrado da banca Access, seguido de transtorno alimentar e seguido de tipos de dieta. E aí a gente tem, por exemplo, dentre as patologias, as mais cobradas é diabetes mellitus e doenças do trato gastrointestinal. Imunomodulação também é um tema que a banca gosta de cobrar. Então, por isso que é importante, é um diferencial a gente fazer uma preparação com um cursinho aqui, a gente tem essa preocupação de estudar a banca, estudar as provas, utilizar no curso, sempre que possível, questões da banca. Nem sempre isso é possível, porque a gente não vai ter, por exemplo, nessas 16 provas, a gente não tem conteúdo, questões de todo esse conteúdo, mas aí a gente busca questões parecidas, de bancas parecidas, para poder preparar um aluno, então, para poder fazer essa prova de contagem com um arcabouço teórico, então, suficiente. Então, para a gente ir caminhando, né, não passar muito aqui do tempo, eu vou trazer uma questão só para a gente ver um pouquinho como, vocês terem uma noção como que a gente prepara o material. Geralmente, né, para o conteúdo de clínica, eu gosto de trazer o conteúdo e aí depois trazer as questões para a gente ver o conteúdo aplicado, né? Aqui eu fiz um movimento inverso para a gente entender um pouquinho. Então, trouxe aqui uma questão recente, de 2024, do conteúdo de clínica, né? Do Instituto Access. Então, uma prefeitura também de Belo Horizonte. Então, como a professora Natália disse, essa é a primeira questão desses últimos 3 anos de uma prefeitura grande, tá? De um modo geral, o Instituto Access, ele tem feito provas para prefeituras menores. Então, também é uma responsabilidade, é um número maior de inscritos, então, da gente ficar bem atento aí com todas as etapas. Então, vamos lá. Então, aqui, a questão, ela começa, né? As vias de acesso em nutrição enteral podem estar dispostas no estômago, duodeno ou jejum, conforme as facilidades técnicas, as rotinas de administração, bem como alterações orgânicas e ou funcionais a serem corrigidas. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. Antes de eu ler as afirmativas, eu já vou falar para vocês. A maioria das questões do Instituto Access não é dessa forma. A maioria é questão objetiva. Ele já dá a questão, já te dá as opções de resposta, tá? Esse tipo de questão é uma questão que poderia trazer um pouco mais de dificuldade, porque você tem 3 afirmativas que você tem que analisar, então isso permite uma análise combinatória maior de resultados, e então isso poderia dificultar a sua compreensão. Então, eu já trouxe uma diferente para vocês verem, mas a maioria são questões objetivas, né? A maioria, ela vai trazer lá o enunciado e já as opções de resposta. O que é importante quando a gente se depara com esse tipo de questão, ou questão VOF, ou questão de analisar as afirmativas? Você já analisa uma por uma, já vai falando o que você acha que está correto ou errado, e se você tem dúvidas, você volta para as opções de resposta e vê se você já consegue eliminar, quais opções de resposta que você já consegue eliminar. Isso é estratégia de você agilizar tempo na hora de realizar uma questão, tá bom? Então, primeira coisa, ele está falando aqui sobre terapia nutricional integral. Como eu falei, é o tema mais cobrado, é um tema queridinho de nutrição clínica dessa banca. Então, em pacientes que necessitam de nutrição integral por curto período, e aí ele vai afirmar aqui que esse curto período é inferior a 6 semanas, a gastrostomia e a jejunostomia devem ser realizadas, devido ao seu baixo custo e fácil colocação. Então, vão analisando aí, né? Quem forem os nutricionistas aí que estiverem nos assistindo, né? Os guerreiros que ficaram até o final, vão analisando aí o que vocês acham. Afirmativa 2.
As sondas nasoenterais, por sua vez, são utilizadas, em geral, quando a duração da terapia nutricional for superior a 6 semanas. E a terceira afirmativa vai falar: o local da administração da dieta enteral, se intragástrica ou pós-pilórica, é um dos fatores a ser considerado na seleção da via de acesso para a nutrição enteral. E aí ele trouxe aqui até a fonte, né, da onde que ele tirou essa afirmativa. Antes de eu falar, né, mostrar para vocês quais são as opções de resposta, que vocês acham? Alguém tem alguma consideração? Alguém aí quer arriscar no chat quais afirmativas estão corretas, quais estão incorretas? Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu vou trazer aqui o conteúdo para vocês verem, né, como quais são os erros das afirmativas. Já adianto para vocês que ele faz uma troca da primeira e da segunda alternativa, então ele vai falar que por período curto de tempo, né, e ele coloca aqui como 6 semanas, mas mesmo que você não saiba a recomendação, o que de fato é considerado curto período de tempo. Se é curto período de tempo, a indicação já é fazer uma gastrostomia, já é fazer uma ostomia, ou gastro, ou jejum, né? Não é. Para curto período de tempo, a gente faz a colocação de sondas, ou nasoenterais, ou nasogástricas, tá certo? E para períodos longos, aí como a gente vai ver isso, né, no conteúdo, quem vier com a gente se preparar no curso, por diversos motivos, diversas complicações que uma sonda nasoenteral ou nasogástrica pode causar, é recomendado a realização da ostomia. Então, aqui ele faz uma troca, né? Uma inversão. E aqui, de fato, né, o local de administração da dieta, se ela vai ser numa posição gástrica ou se ela vai ser numa posição intestinal pós-pilórica, é um fator que tem que ser considerado na via de acesso para a nutrição enteral. Então, a gente tem que levar isso em consideração, qual que vai ser o posicionamento e se ela precisa ser pós-pilórica ou se ela vai ter que ser, se ela pode ser intragástrica. Então, é uma afirmativa verdadeira e eu trouxe aqui para vocês só mostrando que, mesmo que você não saiba da afirmativa terceira, né, você não tenha esse parâmetro, só se você já souber que curto prazo, e aí algumas referências vão falar que é de 4 a 6 semanas, outras referências vão trazer períodos menores, como 3 a 4 semanas. Mas para curto prazo, o posicionamento, como eu falei, nasogástrico ou nasoduodenal, ou até mesmo nasojejunal, né, pós-pilórica. E longo prazo vai ser ou superior a 4 semanas, ou superior a 6 semanas, vai depender da referência. A gente já viu aqui que a banca está afirmando que é 6 semanas, então é a referência que ela está utilizando, aí sim a indicação é uma ostomia, né? Ou uma gastro ou uma jejunostomia. Então, a gente já consegue eliminar, né, a parte incorreta, a afirmativa 2 e a afirmativa 3, e, de fato, um dos pontos a serem levados em consideração na hora da indicação de qual vai ser o posicionamento, né? Então, ele está falando qual que é o local de administração, é o posicionamento, a gente é um fator a ser considerado na via de acesso, né? Qual via de acesso será utilizada. Então, a afirmativa 3 está correta. Então, aqui seriam as afirmativas. Essa banca é uma banca que ela é um pouco mais teórica, mas né, das análises que eu já comecei a fazer da parte de clínica, não é uma banca que se apega muito, por exemplo, a detalhes, ela é mais objetiva na teoria, então ela quer saber, por exemplo, se você sabe indicação, não é uma questão tão difícil, né, mas aí ela cobra no tamanho do conteúdo. Então, se você já conseguisse eliminar a primeira e a segunda alternativa, você já eliminava todas as opções, né, sobraria apenas a terceira. Então, não é uma questão tão difícil, mas, claro, né, exige uma revisão do conhecimento. Então, nossa alternativa aqui, letra B, apenas a afirmativa 3. Eu trouxe para vocês mais uma questão, que é uma questão aqui de um conteúdo que vai ser ministrado pela professora Rayane, né, então não é por mim, mas só para vocês verem um pouquinho
de como que esse conteúdo ele é cobrado não somente na nutrição clínica, mas em outras áreas da nutrição. E aqui é uma questão que eu vou falar, também é uma questão recente, ainda mais recente, desse mesmo ano, de uma prefeitura, né, de Marechal Floriano, lá no Espírito Santo. Então, é uma questão sobre avaliação do estado nutricional. Então, a avaliação do estado nutricional de indivíduos e populações envolve diversos métodos e indicadores. Em relação à avaliação antropométrica, qual indicador é mais sensível para detectar alterações recentes no estado nutricional de crianças menores de 5 anos? E aqui, gente, eu trouxe destacado para vocês, mas a outra dica de realização de prova, tá? Essa marcação, esse negrito, não veio da banca. A questão não era assim, ela vinha toda sem o negrito. E aí, uma dica que eu dou para vocês é ou circular, ou grifar, né? Ou marcar de alguma forma as palavras-chave. Ele quer saber sobre avaliação antropométrica, ele está falando aqui de avaliação de indivíduos e populações, né? Então, ele não está falando apenas de uma avaliação individual. E ele quer saber especificamente qual que é o indicador mais sensível para detectar alteração aguda, né? Alteração recente, alteração aguda, vai medir desnutrição aguda no estado nutricional de crianças menores de 5 anos. Então, ele foi bem objetivo no que ele deseja. Então, vamos passar questão por questão, e aí eu já vou apontando para vocês. Então, letra A, peso por idade. Por que não seria essa a opção de resposta? Tá? Alguém aí quer arriscar? Alguém? Peso por idade, ele é um indicador que vai verificar se a criança está com baixo peso para a idade cronológica, né? Então, ele não vai diferenciar, por exemplo, entre estatura, que é o que vai medir alterações crônicas, né? As alterações agudas, por exemplo, nem sempre vai aparecer na alteração do peso por idade. A gente vai ter um indicador mais sensível para isso. E ele quer saber qual que é o mais sensível. Então, sim, peso por idade pega alterações de peso, não vai medir, não vai ter como a gente aferir alterações crônicas por esse indicador, mas ele não é o indicador mais sensível, tá certo? Então, ele tem uma limitação para aferir alterações mais recentes. Estatura por idade. Por que essa também não é a nossa opção de resposta, né? Eu trouxe aqui. Já a estatura por idade é o indicador mais sensível para ver um atraso do crescimento. E isso, sim, é uma alteração crônica do déficit nutricional, né? Então, ou nanismo, ou até mesmo uma baixa estatura, a gente vai aferir com o indicador de estatura por idade. Então, ele não é o mais sensível para detectar alterações recentes, e sim alterações crônicas. E IMC por idade, por que esse também não é a nossa opção de resposta, né? Ele é mais indicado em crianças mais velhas, aqui ele quer medir especificamente, né, para crianças menores de 5 anos, então ele é para crianças mais velhas e para adolescentes, é o mais indicado. Para avaliar sobrepeso e obesidade, ele é menos usado para detectar desnutrição, sobretudo desnutrição aguda, tá certo? Então, por fim, sobra a nossa opção de resposta, que é o peso por estatura. Esse sim é o indicador mais sensível para detectar essas alterações recentes do estado nutricional de crianças menores de 5 anos, porque aí ele vai fazer essa comparação, né? Ele não vai analisar apenas o peso de acordo com a idade cronológica, ele vai avaliar o peso em relação à estrutura, ele avalia melhor a distribuição desse peso dentro daquela compleição física daquela criança. Então, ele detecta esse emagrecimento agudo, tá certo? Esse é um conteúdo, por exemplo, que vai trazer então, o nosso gabarito letra D. Esse é um conteúdo que eu trouxe só um recorte dos indicadores do CISVAN, então quando a gente está falando de monitoramento populacional, quais são os índices, os parâmetros de acordo com o curso de vida. Então, para crianças, lembrando que aqui, esse quadro está falando de crianças em geral,
E aí, dentro de crianças, a gente tem aqueles que são quais os indicadores mais indicados para as crianças menores de 5 anos e para as crianças acima de 5 anos. Então, a gente tem peso por idade, estatura por idade, o peso por estatura e o IMC por idade. Para adolescentes, o IMC por idade e também a estatura por idade. Em adultos, aqui eu estou falando de avaliação de populações, né? Então, o IMC e a circunferência da cintura. Para idosos, o IMC, né? E para gestantes, o IMC por semana gestacional e também o ganho de peso gestacional durante a gestação. Então, gente, aqui foi só uma prévia, né? De como que as questões são cobradas pela banca. No curso, a gente aborda isso de forma muito mais aprofundada, né? Cada tema. E é isso, eu espero que vocês venham se preparar com a gente. Muito obrigada. Boa noite para quem ficou. Espero ver vocês no curso, que deve começar ainda no final de agosto. Então, até mais, fiquem atentos, entrem no grupo, né, que a Suelen mandou aqui no chat. E é isso. Até mais, tchauzinho.